Boa noite para você ligado na WTV, tá começando mais uma Hora de Esporte, edição de segunda-feira, hoje dia 28 de janeiro, tá acabando o mês, as férias estão acabando, mas a Hora do Esporte está começando agora. Meu nome é Gustavo Guimarães e ao meu lado, Clóvis Costa. E aí, mais parça? um, hein? Estamos aí, né? Mais uma Hora do Esporte, um fim de semana aí com clássicos dos campeonatos estaduais. E jogos na NBB, NBA, tem muita coisa para falar hoje. Muita coisa para falar e dizer que nós estamos ao vivo agora no Facebook também, né? Então acompanhe a gente por lá, mande suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, seus elogios, porque a gente precisa disso, a gente precisa de vocês, o programa a gente faz com vocês, então o pessoal tá chegando. O João tá assistindo com a gente, nosso diretor, Joãozinho, um beijo pra ele, o diretor mais bonito dessa televisão, ao lado do Vitão, exatamente, são os dois mais bonitos da TV. Os galãs da WTV Brasil. Né? Eles que ganharam o prêmio de mais bonitos todos esses anos e estão concorrendo de novo para 2019, né? Até agora só tem eles dois na disputa, né? Mas beleza, vamos seguir. Barcelona e Real Madrid. É o clássico, aqui é clássico, aqui só tem clássico. Vamos começar então? Vamos começar. Chega de gracinha, né? Chega de... muito palhaço hoje. Vamos falar de coisa séria, né? Vamos falar. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enfim, a final. Foi São Paulo e Vasco, que já fizeram a final em 1992, com o Vasco campeão, e decidido nos pênaltis também, naquela oportunidade. E na sexta-feira, dia 25, no aniversário de São Paulo, também decidido nos pênaltis. Foi um bom jogo, duas grandes equipes. Muita chuva. Muita chuva. No segundo tempo, a chuva aumentou bastante, mas a drenagem do Pacaembu funcionou bem pela chuva. Foi um bom jogo. O São Paulo começou bem, chegou 1-0. Antes de fazer 1-0, já tinha criado várias oportunidades. Então foi o primeiro tempo do São Paulo, saiu com vantagem no placar. No segundo tempo, logo no início, o São Paulo ampliou aquela vantagem e que tudo indicava que o São Paulo ia ser o campeão, que ia ganhar com sobras, fácil, né? Mas o Vasco conseguiu fazer, depois o Vasco criou várias oportunidades de gol, teve umas 3, 4 oportunidades antes de fazer o 2-1, depois eles empataram num gol de falta. Empataram não, diminuíram, no gol de falta, e o empate veio logo em seguida, e assim ganhou contornos de drama, porque o São Paulo já tinha feito todas as substituições, alguns principais jogadores tinham saído de campo, então o Vasco começou a dominar a partida, e o Vasco teve até, assim, melhor que o São Paulo naquele final, na reta final. Né, de ganhar. E aí foi para os pênaltis. E assim, geralmente o time que, quando está perdendo, empata, o psicológico dele acaba sempre prevalecendo, como na situação adversa. E tudo indicava que o Vasco ia bem na cobrança de pênaltis. Mas o São Paulo, o goleiro Thiago Couto, foi muito bem, pegou 2 pênaltis, e o Vasco desperdiçou uma na trave, foi 3-1, São Paulo campeão. Um título merecido. Coroa o trabalho na base do São Paulo. São Paulo já há muitos anos já vem fazendo um trabalho com a base muito bom. Sempre chega. Com um plano de jogo muito bem definido, mesmo com a saída do Jardine, O Jardine agora está na equipe profissional, depois nós vamos falar do Jardine. Mas a equipe manteve o padrão de jogo com Orlando Ribeiro. Então, todos os méritos para o São Paulo, foi um título merecido. O São Paulo ainda teve alguns jogadores cedidos para a seleção que estava disputando o Sul-Americano Sub-20. Não estava completo, né? Estava completo. Algumas contusões também, Alguns jogadores titulares que se machucaram no início da Copinha. Então, um título merecido. O Vasco também tem bons jogadores, fez uma boa campanha. Assim, quem fosse campeão ali, o título estaria em boas mãos. E o Vasco, por ter eliminado o Corinthians, então talvez tenha chegado para essa decisão por pênaltis com mais moral, até como o Clóvis falou, estava melhor no jogo, terminou o jogo melhor, e por ter eliminado o Corinthians, o grande campeão, sempre favorito. Deca campeão, Deca campeão. O Vasco, então, é uma campanha merecida, os garotos jogaram muito bem de ambos os lados. E eu ia perguntar para você, Clóvis, dos times que chegaram à final, se teve algum jogador que
você acha que tem futuro no profissional? Olha, Tanto de São Paulo como do Vasco. o Antony, que é um bom jogador, o Antony mostrou um bom... Do lado de São Paulo, o Antony é um grande jogador. Também tem o Gabriel Novaes, um bom também meio-campista, muito bom. Assim, tanto é que o primeiro gol nasce de uma jogada dele também. Dele para o Antony, depois o Antony dá assistência para o Gabriel Novaes fazer o gol, né? E depois também tem o Morato, o zagueiro, que é muito bom também. O Morato Sim. também foi um dos destaques do São Paulo. No Vasco, tem um camisa 10 do Vasco, agora eu não me recordo. Thales, né? Thales, muito bom. Então, assim, tem futuro. Então, é um bom... O Vasco também pode aproveitar esses jogadores pro elenco aí também. Tem o camisa 11 do Vasco, também muito bom. Acho que é Felipe... Agora esqueci o nome. É Felipe... Agora não me recordo sobre o nome dele. Mas também mostrou muito bem, jogadores muito bons. Então, assim, são jogadores que são promissores. Agora, a grande questão é você fazer essa transição do profissional, quer dizer, do sub-20, né, das categorias de base, para o profissional. Que às vezes, muitos jogadores bons acabam sendo queimados, né, assim, ou eles são colocados de forma precipitada, precipitada, né, que a gente chama. Então acaba perdendo a bons talentos. Se souber fazer essa transição muito boa, são jogadores que podem ter um bom futuro aí pela frente. E o Thales, né, o destaque pro camisa 10 do Vasco, tem apenas 16 anos, então assim, claro que ele não vai subir agora, até pela questão de idade, Sim. mas vai jogar a copinha, pelo menos umas 3 copinhas, né? Teve o caso do Fabrício Oia, que jogou a 4ª copinha pelo Corinthians. Com certeza eu acho que ele vai subir pro profissional, porque ele não tem mais idade para jogar a copinha, mas é bom que esses garotos criam experiência, né? E chegar à decisão, ter essa sensação de jogo importante, porque subir pro profissional, ainda mais desses times grandes, né? Vai pedir uma experiência muito grande para eles, né? E um senso, como é que eu posso dizer, um psicológico, né? Muito, muito forte. E esses garotos provaram, né? Que estão prontos para fazer essa transição. Como o Clóvis falou, muitas vezes eles são colocados na fogueira, mas dando tempo para a garotada, eles costumam corresponder, né? E pode a ser gente tem umas aproveitado imagens aí, então, da copinha. Só uma correção, eu falei do Gabriel Novaes, que é o autor do gol. Na verdade, o meio-campista que eu queria falar era o Rodrigo Nestor, que é um dos bons armadores aí que o São Paulo pode aproveitar. A gente tem umas imagens aí, Vitão, da copinha? Tem, sim. Da garotada comemorando o título, né? Sim. E essa base, né, o trabalho de Cotia já vinha mostrando resultados. O São Paulo já tinha sido campeão em várias brasileiros, sub-20. É o único brasileiro campeão da Libertadores sub-20, né, o São Paulo. E a copinha, pelo charme, né, é o campeonato tradicional da base. E era o título que faltava para coroar esse trabalho muito bem feito pelo São Paulo na base. Né? Um trabalho muito bem feito. O Centro de Formação de Jogadores de Cotia, um dos centros mais modernos do Brasil. Kaká saiu de lá, né? Kaká, Lucas Moura, Casimiro. Então, muitos bons jogadores saíram de lá, de Cotia. Tem um GCzinho, né? Só pra então recapitular o que a gente falou. A final foi no Pacaembu, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. O jogo foi 2-2, portanto precisou ir para os pênaltis, e aí brilhou o goleiro Thiago, né? Thiago Couto. E pegou 2 cobranças, o Vasco perdeu 3, um chute na trave e outras 2 o goleiro pegou. O São Paulo então ganhou por 3-1 nos pênaltis, então fica aqui nossos parabéns à torcida, ao time, à comissão técnica, né? Sim. E que os times cada vez mais investam mais nas suas bases, nos seus meninos, né? Porque eles são o futuro, né, do futebol. A grande questão é que conseguir segurar eles por mais tempo, né? Sim. A gente perde muito rápido para o futebol europeu, né? No caso do David Neres, ele foi muito pouco aproveitado no profissional do São Paulo, já está no Ajax. Caso de jogadores que a gente perde muito cedo, no caso do Vinícius Júnior, do Flamengo, foi revelado na Copinha, hoje está no Real Madrid. Sim. Então, o próprio Gabriel Jesus, apareceu numa Copinha, né? A gente tem aqui muitos casos de atletas que dão certo na Copinha, né? E aí são vendidos, e que é o grande desafio do futebol brasileiro, é esse, tanto os jovens quanto os mais velhos,
segurar o atleta que se destaca, né? Não perder o atleta para a Europa. E sendo da base melhor ainda para os clubes contratarem, porque as multas, os valores são baixos. Então os clubes europeus acabam investindo mais, porque vai ter mais tempo com esses jogadores, os valores são menores, né? Então, porque antigamente, né, assim, há algumas décadas atrás, os clubes europeus buscavam jogadores prontos, né, já com uma certa rodagem. Os jogadores já saíam com mais de 20 anos. E hoje eles estão saindo cada vez mais cedo. Os europeus entenderam que formar o jogador lá, entender a lógica do futebol europeu, é muito melhor do que já trazer o jogador pronto, segundo os europeus, com os vícios do futebol brasileiro. Bom, então já falamos de Copinha, né? E que vem os próximos campeonatos da base, a gente vai ficar de olho, né? Tem a Copa RS também, que é um grande torneio. E até a próxima Copinha, muita gente ainda vai ser revelada. E vamos ver quais atletas agora que vão subindo para o profissional, porque os campeonatos profissionais estão começando, né? A gente tem os estaduais, já vão ter o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores. Vamos acompanhar quais atletas que as equipes vão chamar para os profissionais, né? Para as equipes profissionais. E que essa transição seja bem feita. Sim, bem feita, dando tempo para eles se adaptarem, né? Então, falamos de Copinha, agora vamos falar de basquete, não é isso, Clóvis? Sim, vamos lá no basquete. Então já ficou alegre aqui, porque a gente vai falar de basquete. Vamos falar da NBA? Vamos falar da NBA. Pegar o avião, vamos lá para a Liga Norte-Americana de Basquete. Leste primeiro, né? Conferência Leste primeiro. Pegar o lado do Atlântico. Classificação, exatamente, banhados pelo Oceano Atlântico, né? E aí, os Bucks lideram, seguido pelos Toronto Raptors, também equipe tradicional. Indiana Pacers, Filadélfia, os Celtics em quinto, Brooklyn Nets em sexto, Miami Heat, olha lá, está se recuperando, né? Em sétimo, e os Hornets em oitavo. Miami Heat foi um dos times que o LeBron jogou, né? Exatamente. O LeBron também já jogou no Miami Heat. Então, até o oitavo, que hoje é o Charlotte Hornets, esses times se classificam para as fases finais, né? Os chamados playoffs. E daí para baixo são os times que ainda estão brigando. E mais uma vez a gente vai falar do Chicago Bulls. E o Cleveland Cavaliers. Os Knicks, né? Ali são os New York Knicks também. Dessa vez o Chicago Bulls melhorou um pouquinho, né? Ele estava nas últimas, agora está em antepenúltimo, 13º, está subindo. Quem sabe aí começa uma reação. Mas os começar já, né? Porque a fase classificatória está terminando. E os Cavaliers parece que vai ser isso mesmo, né? Como o Clóvis lembrou no programa passado, time do LeBron James, né? Ex-time do LeBron James. Vice-campeão. Foi vice-campeão. Vice-campeão, né? Perdeu a temporada, ganhou naquelas finais com o Golden State, ganhou uma final, né? A temporada 15-16 e depois perdeu as finais para o Golden State. Mas era o grande rival do Golden State e hoje está nessa situação. E o Chicago Bulls, time do grande Michael Jordan, né? Bem lembrado. A lenda. A lenda, né? O mito do basquete. E então a gente, mais uma vez, espera que esses times se recuperem, né? Para a gente ter um noticiário um pouquinho mais feliz desses times. Mas é isso, então os 8 primeiros parece que vai tomando forma essa conferência, né? Não está mudando muito pelo que a gente vem falando aqui. Parece que vai ser isso mesmo, né? E lembrando que tem jogo todo dia, né, da NBA, então os horários são aqui do Brasil são meio tarde, né, meia-noite, 1h da manhã, mas você que tem uma televisão por assinatura, né, um pacote e gosta de basquete, assiste, ou se não, busca depois, né, as reprises. Geralmente tem as reprises e às vezes não todo mundo trabalha, quem trabalha à tarde, não pode levantar um pouquinho mais tarde, dá para assistir os jogos aí. Exatamente. Aí, ó, o Alex comentou, o meu Santos atropelou o pobre São Paulo, mas a gente vai falar já, né? Já a gente vai falar dos estaduais, Campeonato Paulista, mas, Alex, fica com a gente aí. E agora a gente vai virar para a Conferência Oeste. Vamos pegar a diligência. Exatamente. Agora a gente vai pro lado do Pacífico, né? Isso. Se a gente estava no Atlântico, agora a gente está no Pacífico. E aí não tem muita surpresa, né? O Golden State lidera, os Denver Nuggets estão em segundo, né? Desculpa. Sim. Em terceiro lugar, Oklahoma City Thunders, Portland em quarto, Houston Rockets em quinto, San Antonio Spurs em sexto, Utah Jazz em sétimo.
E aí os Los Angeles Clippers em oitavo. Time tradicional também, Los Angeles Clippers, né? E logo ali embaixo, o Los Angeles Lakers brigando do time do LeBron. Exatamente. Time que já foi do Magic Johnson. Também Sim. outra lenda do basquete. Sim. Tá ali no 9º lugar. Brigando, né, pra classificar, né? Tentar classificar. E aí, então assim, só uma fofoca do basquete, olha só. O meu primo Matheus acabou de mandar aqui, ó. O Anthony Davis, ele joga no Pelicans. E ele falou assim que não vai aceitar uma extensão do contrato e pediu para ser trocado. Porque ele quer jogar em um time que quer brigar por título, né? No momento os Pelicans, eles não brigam por nada. E ele falou para a diretoria, deixou bem claro que ele não quer mais jogar nesse time, porque o Anthony Davis é um tradicionalíssimo jogador americano, né, de seleção. E realmente, né, para um atleta de alto nível jogar em um time que não busca nada, seja em qualquer esporte, né, você tá... É uma missão esportiva que é Exatamente. válida, né? Só que ele tem mais essa temporada, que vai acabar agora no final do ano, e a próxima temporada inteira no contrato. Então, se o time dele não quiser trocar, paciência, vai ter que jogar, ou o Pelicans monta um time... Exatamente, ou uma rescisão de contrato, mas eu acho que não, porque os valores devem ser altos, astronômicos, né? Mas fica aí, Anthony Davis então pedindo para ser trocado pelo Pelicans. E vamos ver, vamos que é um título da NBA no seu currículo. Exatamente. Né? Então agora se a gente está falando de NBA, agora a gente vai falar de NBB, não é isso? Sim, o agora Novo Basquete Brasil. Nosso basquete, Novo Basquete Brasil. Tem a classificação aí na tela, vou pedir para o Vitão colocar. Deu uma embolada, ó, os dois líderes estão com a mesma pontuação, mas nos critérios de desempate, ó, o Pinheiros tem uma vitória a mais, então ele é líder, seguido pelo Mogi. Sim. Flamengo em terceiro, mas apenas um ponto atrás, ou seja, nada definido. É muito equilibrado aí nos três primeiros. E assim, detalhe que na semana passada, na segunda passada, quando a gente noticiou, o Franca era líder. Você lembra? Então, assim, já está em quarto agora. Então, assim, para você uma gangorra. Para você ver que o basquete está pegando, as equipes não estão para brincadeira. Lembrando que os 12 melhores dos 14, os 12 melhores avançam de fase e os 4 melhores não jogam a próxima fase, eles descansam. A briga fica entre o 5º até o 12º. No momento, Pinheiros, Mogi, Flamengo e Franca não jogariam a próxima fase, descansariam. Aí em quinto, Paulistano, aí já tem uma distanciazinha para o Minas e para o basquete cearense, que estão empatados. E aí nós temos o Bauru em oitavo, Botafogo, Corinthians, São José, Vasco, Joinville, o Brasília em 14º. E aí até o Vasco são os que classificam, né, para a próxima fase. O Joinville não acontece nada, ele fica ali no meio da tabela e o Brasília rebaixado. Segue sua via crucis. Mas, né, a gente pode ver que está um ponto só do Joinville, que está uma posição na frente, e 2 pontos do Vasco, que está em 12º. Então, do mesmo jeito que o Franca despencou 3 posições, né, de repente o Brasília também pode subir essas 3 posições. Mas a gente vai ver os próximos jogos do Brasília, não só do Brasília, né, os próximos jogos a gente vai ver que o Brasília tem... o Brasília ganhou do Bauru no dia 22. Ganhou do Bauru. 75-76. Exatamente, resultado importante, né? Resultado importante. Ganhou do Bauru, que é uma equipe... E fora de casa, fora né? De casa. Lá em Bauru. Mas os próximos jogos, ó, dia 28 de janeiro, vulgo hoje. Então tá acontecendo junto com a gente agora. São José e Botafogo. Amanhã, também às 20 horas, Basquete Cearense recebe o Corinthians. Na quinta-feira, no dia 30. Na quarta-feira, né, Vitão? Quarta-feira. Minas recebe o Paulistano. E aí, ó, dia 31, Brasília enfrenta o Corinthians. Aí sim, quinta-feira, né? Sim. Parada dura pro Brasília. Na sexta, dia 1º, o Flamengo encara o Paulistano. O jogo entre o terceiro e o quinto. É uma briga na ponta da tabela. Briga lá em cima, jogaço. O Vitão tá falando aqui, jogaço. E aí no dia 2, aí é a pedreira, né? Franca contra Bauru. Uma rivalidade do interior. Rivalidade, além de tudo, geográfica, não é isso? Rivalidade ali do interior. 2 times tradicionalíssimos, né, no NBB. Então é um jogo interessante. Um jogo vale a pena assistir. E lembrando que, como vocês estão vendo também, todo dia praticamente tem NBB. E para assistir os jogos, os ingressos geralmente são muito baratos. Quando eles vendem, tem vezes que não há venda de ingressos, só você chegar lá e assistir. Tem vezes que é 1 quilo de alimento, né? Sim. Então, assim, é muito legal. Principalmente no interior, a torcida comparece mesmo, né? Porque
são esportes que são Sim. mais valorizados do que outros, né? Do que o futebol, que é o grande esporte brasileiro. E no caso de Franca e Bauru, são cidades que respiram basquete. Exatamente. E então, assim, falando de basquete, a gente termina, né, o nosso primeiro bloco. A gente ainda vai falar muito de futebol. Teve o sorteio da Copa América, que vai ser no Brasil esse ano. Vamos falar dos estaduais, né, como o Alex já comentou aqui com a gente. Então, continua com a gente. Daqui a pouco a gente volta com a Hora do Esporte. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Sobe os juros e todos nós ficamos na merda, porque sobe os juros, acaba com a nossa economia, a gente tem uma desaceleração da nossa economia e a gente se ferra. Eu duvido que a corrupção naquela região vai acabar e que o governo dos coronéis nordestinos, eu vou falar bem assim, porque nenhuma imprensa fala sobre isso, eu duvido. Porque vai prejudicar a população que já paga horrores em planos de saúde, ou já fica... Aliás, plano de saúde, quem tem plano de saúde, quem tem SUS é a mesma coisa, porque o descaso é o mesmo. Por que a população que vai ter que pagar? E o salário deles aumentou alguma coisa? Não, aumentou R$5. R$5 na base. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Estamos de volta com a Hora do Esporte, dando início agora ao nosso segundo bloco e sem delongas vamos falar seleção brasileira, não é isso, Clóvis? Isso, ano de Copa América. Copa América aqui no Brasil. Copa América aqui no Brasil, inclusive na quinta-feira passada, na quinta-feira à noite,
foram definidos os grupos do torneio, né? O evento aconteceu no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, e aí as seleções ficaram conhecendo seus adversários. Lembrando que a Copa América vai ter 12 seleções participantes, as 10 seleções da América do Sul, aí a gente tira as Guianas e o Suriname, né, que não tem seleções. Então, o que sobrar são as 10 seleções da América do Sul, mais 2 seleções convidadas, o Japão e o Catar. Catar, que é a sede da próxima Copa do Mundo, 2022. Então, foi uma jogada aí para atrair visibilidade para a seleção e para também fazer uma propaganda, né, da Copa do Mundo, né? Exatamente. Eu acho que a Conmebol também, por estar queimada, né, com esses escaldos, talvez quis fazer essa média, exatamente. E dela mesma, né, não são eventos externos. Por exemplo, final da Libertadores Sim, em Madrid. exatamente. E o que o próprio Santos, né, na Libertadores, decidirem que o jogo foi 3-0 no dia da partida, né, Exato. prejudicando todo o planejamento. Então eu acho também que no fundo essas seleções convidadas é isso, é para tentar limpar um pouco o nome da Conmebol no cenário internacional, né? Na verdade, eu creio que não vai limpar muito, porque as atrapalhadas continuam. Exatamente. As atrapalhadas da Conmebol. Então são 12 seleções divididas em 3 grupos, né? 4 seleções em cada grupo. Brasil, Argentina e Uruguai são os cabeças de chave, classificam os melhores, os primeiros e segundos de cada grupo, que aí dá 6 seleções, e os 2 melhores terceiros colocados, não é isso? Vamos colocar então o grupo A para vocês, que aí o grupo A, o Brasil é o cabeça de chave. Brasil, Bolívia, foi tudo definido em sorteio, né? Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. Um grupo fácil, né, Clóvis? Grupo fácil. Eu Teoricamente, creio que né? A seleção mais pode dar uma dificuldade para o Brasil, a seleção do Peru, treinada pelo argentino Ricardo Gareca. Já treinou Palmeiras aqui. Treinou Palmeiras. Ele fez um bom trabalho com a seleção do Peru. Classificou a seleção do Peru para a Copa de 2018. O Peru ficou muito tempo sem disputar a Copa do Mundo. Então, é um adversário que pode dar alguma complicação, mas o grupo do Brasil é fácil, um grupo tranquilo, mas Aquela coisa, né? pode pintar alguma surpresa. Exatamente. A Bolívia só é forte quando joga lá na altitude, né? O pessoal tem dificuldade. Aqui, acredito que não vai ser ameaça. E a Venezuela, acho que vai ser a lanterninha do grupo. E, inclusive, né, a gente estava comentando aqui, né, fora do ar, que no sorteio dos grupos, né, eles chamaram vários ex-jogadores para participar. E teve um ex-jogador do Paraguai, o Romerito, né, que o Clóvis me lembrou aqui, jogou no Fluminense na década de 70. Na década 84, Campeão exatamente. brasileiro com o Fluminense em 84. Campeão brasileiro em 84. E perguntaram para ele qual que era o melhor caminho para o Paraguai nessa Copa América, né, uma receita. E em vez de dar aquelas respostas padrões que a gente está acostumado, ele surpreendeu e respondeu que o melhor caminho para o Paraguai era ter a Venezuela e o Catar no grupo deles. Foi, eu diria, deselegante. Exatamente. Arrancou risadas da plateia e a emissora que estava cobrindo imediatamente já jogou a câmera para as delegações justamente da Venezuela e do Catar, que deram aquele sorrisinho amarelo, mas foi uma coisa que fugiu dos padrões, né? O famoso sincericídio. Exatamente, né? Ele falou que todo mundo queria falar, mas ele falou. Ninguém tinha coragem e ele Depois falou. que falou, não tem mais o que Exatamente. Mas foi engraçado porque a plateia riu, não foi imediatamente, né? E se ele queria a Venezuela e o Catar, a Venezuela tá com a gente, né? Tá no grupo do Brasil, é um grupo fácil, o Brasil jogando em casa. Acredito que o Brasil não vai ter dificuldades nesse grupo. Lembrando que a gente está ao vivo no Facebook, né? Então comenta o que você está achando dos grupos, né? Vai ser fácil, comenta, vai ser... Curte, né? Isso aí. Compartilha. Comenta o que você acha dos grupos, né? Vamos passar para o grupo B? Vamos passar o grupo B. Grupo B, que é o grupo dos nossos hermanos, grupo da Argentina, que aí já está um grupo um pouquinho mais difícil, né? Sim. Argentina e Colômbia, que já é a estreia, inclusive, da Argentina na Copa América. Não sabe se vai contar com o Messi, não é? Sim, o Messi, depois da Copa de 2018, do fiasco, que foi a Argentina, ele disse que não jogaria mais pela seleção da Argentina. O Messi está dando tempo, a Argentina também Está se renovando. A Associação de Futebol Argentina, a AFA, é uma bagunça. Então, é um grupo complicado. A Colômbia fez uma boa Copa do Mundo, o futebol colombiano Vem evoluiu crescendo. bastante. Então,
É um grupo pauleiro. E aí tem o Paraguai, que é treinado pelo Osório, que fez Exatamente. uma boa campanha com a seleção do México. Então, assim, a Argentina corre Sérios, riscos aí exatamente. de não passar da fase de grupo. Ou ficar, eu acho assim, pode passar, eu acho que vai brigar para ficar em segundo. Eu acho que a Colômbia é a grande favorita. Ah, e tem o Catar também, que é o outro integrante o Catar, do grupo. Acho que Vai vir mais, passear, né? figuração. Exatamente, vai vir passear aqui no Brasil, vai conhecer as cidades, os estádios brasileiros. Mas eu acho que a Colômbia é a grande favorita desse grupo. Sim. A Argentina tem, que a gente tá falando, a Argentina tem valores individuais muito bons. E tem camisa, né? Tem camisa, mas a Colômbia Parece que tá bem mais. ajustado, né? E a Argentina sem o Messi, né? Vamos ver quanto tempo que vai demorar para se reerguer, para entender agora que não tem o Messi, né? Paraguai agora com o Osório, né? Sim. Então, vamos ver os métodos dele, né? Que ficou famoso aqui no São Paulo. Vamos ver se vai dar resultado agora no Paraguai. E o Catar, que como o Romerito lembrou, É figuração. Exatamente. É que nem um filme, uma coisa, né? Você tem lá o ator figurante. Exatamente. Catar, com todo respeito. Eu acho que quem ganhar demais vai ter que fazer saldo. O Catar é aquela seleção que você vai ter que jogar para ganhar saldo de gols, né? Que é importante. Vamos virar agora, vamos para o grupo C. Aí é o grupo do Uruguai. O Uruguai também era cabeça de chave. Um grupo equilibrado, eu diria. Também. Não é um grupo de seleções muito boas, mas é um grupo equilibrado. Grupo equilibrado. O Uruguai, alguns jogadores, uma geração que já também está envelhecendo, mas também tem um processo de alguns bons novos jogadores. O Equador, que também na última eliminatória não foi muito bem, mas tem uma certa tradição do futebol sul-americano. O Japão Das asiáticas, acho que é a melhor, né? Junto com a Coreia, sempre foi chega. eliminado pela Bélgica nas oitavas de final na Copa, Jogando bem. tomando a virada, né? E era do grupo da Alemanha, não era na Copa? Não, era a Coreia do Sul, era a Coreia do Sul. Mas, e aí o Chile, né, que tenta se recuperar, né, que não, é o atual campeão da Copa América. Atual campeão da Copa América. O treinador é o Reinaldo Rueda, que foi campeão da Libertadores em 2016 com o Atlético Nacional de Medellín. Teve uma rápida passagem pelo Flamengo, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2017, e assumiu a seleção chilena. É um bom técnico colombiano. Por isso que eu acho assim que esse grupo, não é um grupo de seleções boas, assim, como Brasil, como Colômbia, mas é um grupo equilibrado. Eu apostaria primeiro e segundo, Uruguai e Chile, e os dois brigando para ver quem vai ter primeiro lugar. Lembrando que os dois melhores terceiros colocados vão para a próxima fase também. E são 6 sedes agora. Pode tirar então esse grupo. A Copa América vai acontecer. O Alex comentou aqui. Passa Uruguai e Japão. Já contrariou um pouquinho você, né? O Chile está no processo de reconstrução. O Japão fez uma boa Copa, também é um dos favoritos. Sim, e aí a Copa América ela vai começar no dia 14 de junho. Aí vai ser no Morumbi, a partida de inauguração. Brasil e Bolívia vai ser no Morumbi. E ela termina no dia 6 de julho, a final vai ser no Maracanã. E lembrando que são 6 sedes. Aqui em São Paulo são 2, o Morumbi e a Arena Corinthians. Também tem a Fonte Nova em Salvador, estádio do Bahia, né? O Mineirão em Minas, a Arena do Grêmio lá no Rio Grande do Sul e o Maracanã no Rio de Janeiro. Então, os ingressos estão praticamente esgotados da primeira fase, e os preços são bem elevados, mas está bem difícil encontrar. Eles vão agora liberar os ingressos para as fases finais. E é isso, né? Copa América, vamos ver. É a chance do Brasil se reerguer depois da Copa do Mundo, né? É o favorito, o Brasil acaba sendo o favorito. É a seleção, acho que mais bem, com talentos individuais melhor do que as outras. Acaba sendo o favorito, mas se não ganhar, a pressão em cima do Tite pode aumentar. Sim, exato. E até porque, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a melhor seleção das 12 participantes, né? Sim. Agora precisa confirmar esse favoritismo todo, né? Falando em seleção, falando em favoritismo, né? Antes disso, Dani Lete mandou um abraço, então, um abraço, Dani Lete, diretamente de Barueri, nossa audiência chegando lá. Comenta aí no Facebook o que você está achando da seleção, porque a gente vai falar agora do Neymar, Bruna né? Oliveira, Bruno, o Bruna também, grande sua abraço, amiga, né? Isso, Pelo que abraço. comentou aqui.
E agora a gente vai falar do Neymar, o Neymar que novamente se machucou, tem até uma fotinho dele saindo de campo. Ele se machucou no jogo da Copa da França e ele saiu de jogo, né, preocupando os médicos. O jogo foi contra o Strasbourg, falei certo? Você que é um cara que viajado, não, um cara que conhece futebol internacional. Ele saiu, saiu chorando de campo até, e aí pouco mais de 2 horas depois do lance, né, o clube divulgou um comunicado falando que a lesão é no 5º metatarso do pé direito, que foi o mesmo lugar que ele machucou ano passado, antes da Copa do Mundo. Não sei se vocês lembram, né, teve uma lesão dele em maio, ele se machucou e acabou chegando, não chegou 100% para a Copa do Mundo e ele machucou exatamente no mesmo lugar. E o PSG tenta acelerar o processo de recuperação, porque já no dia 12 de fevereiro eles jogam já a Champions League, as oitavas de finais, contra o Manchester United. Então, jogo duro, né? Jogo duro. O Manchester United, depois da demissão do Mourinho, melhorou seu desempenho. Exatamente. E foi um momento ingrato, né? Justo o momento do mata-mata, e o título da Champions é uma obsessão do PSG, que nunca conquistou. Então, é um grande desfalque para o PSG, uma vez que o Neymar tem feito bons jogos, boas atuações pelo time de Paris. Chamou a responsabilidade, né? Então é um desfalque para o PSG. E assim, só para corrigir uma coisa que eu tinha falado, no ano passado ele se machucou em fevereiro e só foi voltar a jogar em junho, né, na Copa do Mundo. Mas aí já estava treinando até então, finalzinho de maio, começo de junho. Então você tem aí 3 meses, né, que ele demorou para se recuperar, de 3 a 4 meses. Então o PSG trabalha para reduzir esse tempo, né? E compromete até a atuação na Copa América, porque exatamente, até você recuperar da lesão, fazer o trabalho de campo, até pegar ritmo de pegar jogos, confiança, né? Isso leva algum tempo. E aí ainda tem a Champions, né? Que como o Clóvis falou, é a obsessão do PSG, de qualquer time europeu, ainda mais o time do investimento do PSG, então porque o Campeonato Francês eles ganham todo ano, né? Então eles precisam dessa Champions, né, para se colocar de vez no cenário internacional, para ser um grande time, e aí fica de novo essa preocupação, porque é um lugar que ele já machucou. Sim, então isso deve preocupar muito. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Exatamente. Enquanto a gente aguarda o Neymar, vocês também vão ter que aguardar, porque a gente vai para o nosso segundo intervalo, nosso último intervalo. Já já a gente volta para falar de estaduais, não é isso, Cláudio? Estaduais que pegaram fogo com os clássicos. Muitos clássicos esse final de semana, né? O João aqui tá no estúdio, ele é santista, então ele tá feliz, tá vibrante, porque o Santos ganhou. O Clóvis é São Paulino, não tá tão vibrante assim, né? Mas vamos vida que segue, né? Então, até daqui a pouco, continua com a gente, hein? Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. De volta agora com o último bloco da Hora do Esporte. Hora do Esporte que chegou no Ceará. Milena Franco comentou aqui, ó, Eusébio, uma cidadezinha da Grande Fortaleza, aqui do Ceará assistindo. Então,
Vocês aí, a Milena, a Ju, né, que tá aí assistindo também, ganhou o bebê, né? O Tom, olha que nome bonito, nome de artista, o Tom, tá assistindo com a gente. Grande Então, abraço, né? grande abraço pro pessoal de Fortaleza assistindo a gente. Então, sem perder tempo, vamos falar de estaduais, né? Rodada de vários clássicos no Brasil inteiro. Vamos começar lá em cima? Começar pelo Nordeste. Nordeste. Nós tivemos o clássico pernambucano, Sport e Náutico, em que o Sport ganhou por 3-0 do Náutico, gol do Hernani, o Brocador, que jogou no Flamengo, no Bahia. Então, o Sport se recuperando no início de temporada, teve um início de temporada Sport que foi rebaixado, né, pra Série B. Então, um resultado importante, o clássico, e o Náutico preocupa. Rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sim. Começou mal a Copa do Nordeste e agora tomando uma goleada do seu rival, O jogo foi na Ilha do Retiro, né? Retiro. Que eles chamam a La Bombonera do Nordeste. Exatamente. O bom do Nordeste é isso, né? Que a torcida vai, a torcida cria essa atmosfera bonita, né, do futebol. Agora a gente desce um pouquinho, a gente vai para Minas, né? Minas. O Atlético e Cruzeiro. Marcado aí pela tragédia de Brumadinho. Exatamente. Tem imagens, Vitão, aqui no começo do jogo. Acho que a falta de sensibilidade. O Atlético parece que propôs não jogar o clássico em virtude dos acontecimentos. Acredito que seria o mais correto, porque a região de Brumadinho fica na grande BH, na grande Belo Horizonte. É o Campeonato Mineiro, né? Exatamente. Talvez se houvesse um pouquinho mais de sensibilidade, eu acho que Exatamente. deveria o clássico ser adiado. Essa imagem- A rodada do Campeonato Mineiro, né? Essa imagem aí foi no início do jogo, né? São jogadores intercalados de Cruzeiro e Atlético dando as mãos, fazendo um minuto de silêncio. Ali em cima do vídeo, os dois treinadores, né? O Mano Menezes ali de azul e o Levir Coupe do Atlético ali de camisa preta, juntos, né? Eles... Lembrando que não foi acidente. Quer dizer, Exatamente. é um crime. Já é o segundo É o em segundo 3 anos, em né? 3 anos. E aí, as equipes também não comemoraram seus gols, né, em virtude disso, do momento não ser momento de festa, principalmente lá em Minas. Eles não comemoraram, o jogo foi 1-1, os dois gols foram foi o clássico dos empates. Os dois gols foram de pênalti, o Fred marcou para o Cruzeiro e o Fábio Santos marcou para o Atlético. Teve uma expulsão para cada lado, o Dedé foi expulso quando fez o pênalti, o Dedé foi expulso e também o Ramiro, meio de campo, foi expulso do Atlético. Então foi um jogo que até o Levir Coupe falou, ninguém mereceu ganhar, não teve uma equipe que foi melhor, mas teve um protesto, né? O presidente do Atlético, o Sérgio Sete Câmara, no final do jogo, na entrevista coletiva, ele soltou o verbo, eu vou falar aqui exatamente o que ele falou, então abre aspas aí. Tivemos uma arbitragem horrorosa, tendenciosa, que nos prejudicou enormemente, deixando de dar um pênalti no Igor Rabelo no primeiro tempo, marcando um pênalti inexistente. Muito estranho, porque o árbitro havia se machucado, mas ele permaneceu em campo até marcar esse pênalti inexistente. No final, quando houve aquela troca, a gente viu que não era uma questão apenas do árbitro que estava escalado para o jogo, mas de toda a arbitragem mineira que está sendo pressionada. Então, não foi uma crítica só à arbitragem, mas de modo geral à federação. Ele falou dessa troca porque o juiz ele se machucou no meio do jogo, o quarto árbitro precisou assumir o lugar dele. Então, uma crítica, né? Realmente o pênalti do Cruzeiro que o Atlético fez, né? Foi um pênalti questionável ali, vendo depois o replay fica claro que não foi pênalti, mas são aqueles erros que Da arbitragem que a gente está acostumado, né? Estamos acostumados aí, que é um mau preparo da arbitragem brasileira. Exatamente. Comete muitos erros. Não sei se caberia um protesto desse tamanho, né? Envolvendo tanta gente além do próprio juiz. Mas, discussões à parte, agora a gente vai pro Campeonato Gaúcho, que é rapidinho a notícia, o Inter perdeu a segunda partida seguida, consecutiva. Ele já tinha perdido por 2-1 pro Pelotas em casa, né, em pleno Beira-Rio. Dessa vez ele foi jogar contra o São José, fora de casa, e perdeu por 2-0. E uma coisa curiosa é que o jogo foi à tarde, né, na Porto Alegre. O Brasil está no verão, temperaturas elevadíssimas. O verão em Porto Alegre. E o verão em Porto Alegre é frio, mas também é quente pra bem caramba. quente. E teve uma hora, o jogo começou com 34 graus a temperatura e o gramado do São José é sintético, o que eleva a temperatura, e dado o momento do jogo, o gramado estava medindo 61 graus.
Então imagina você correr num chão com 61 graus, você pisando em 61 graus Celsius. De jogo. Os dirigentes do Inter falou assim que o pessoal que marcou o jogo naquele horário tava louco, tava na praia, né? Não sei o que tava fazendo. E realmente, o jogo teve 3 paradas técnicas, 2 só no primeiro tempo, para hidratar, para molhar o pé até. Porque imagina você correr com o chão a 61 graus Celsius, né? É um absurdo. Às vezes é uma cartolagem que muitos dirigentes não sabem o que é uma bola. Exatamente. Acabam tomando essas decisões equivocadas. É não se colocar no lugar do outro, né? Exato. Você sabendo as condições do gramado, jamais marcar um jogo à tarde com esse clima, né? Nota 0 para a Federação Gaúcha. Nota 0. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, né? A Taça Guanabara, que é o primeiro turno, né? Da Campeonato Carioca. Teve o clássico Flamengo e Botafogo. O jogo foi no Engenhão e o Flamengo ganhou por 2-1, não é isso, Clóvis? 2-1 e público baixíssimo do Flamengo e Botafogo. 5 mil pagantes, 6 mil, né? Por um clássico dessa grandeza. Exatamente. Flamengo e Botafogo. 5.314 pagantes, 6.262 presentes. É uma hora a gente começar a repensar os estaduais. Sim. Né? Porque Se um clássico tem 6 mil pessoas, imagina um jogo de menor importância, né? Mas quem brilhou no clássico foi o Bruno Henrique, né? O Vitão já passou a foto dele. Ele fez 2 gols, né? A nova contratação do Flamengo. E joga a pressão em cima do Vitinho. Exatamente, né? O Gabigol já ganhou a posição do Uribe. O Abel Braga falou que não tinha essa de ter mais nome, quem tinha mais nome jogasse. O Uribe começou a pré-temporada lá na Flórida de titular, mas o Gabigol chegou, nos treinos ganhou a posição. E o Bruno Henrique também, ele entrou no intervalo, ele começou o jogo no banco, entrou no intervalo e fez 2 gols e já deu o recado, né? E num clássico, né? Caindo nas graças, né? E por outro lado, né, o Botafogo, ele em 3 jogos, né, somou 1 ponto, ele só empatou com o Bangu em casa, perdeu pro Boa Vista e agora perdeu pro Flamengo, então situação de alerta, né? O técnico Zé Ricardo já experiente. Botafogo que sempre no brasileiro é aquela coisa, né? Sempre briga ali embaixo, às vezes não é nem para cair, mas nunca briga lá em cima, né? Como protagonista. Raramente briga por uma Libertadores, mas a situação de alerta, né? O Gilberto, nosso diretor, comentou: isso é mais uma prova de que futebol e o dinheiro vale mais. Jogar nessa temperatura e em Minas nem deveria ter rodado após a situação de Brumadinho. Então, reforçando que realmente talvez não fosse o momento, né? Ainda mais para um clássico, né? Brumadinho que não é catástrofe natural, é um crime. Eu espero que os responsáveis sejam punidos, né? O Clóvis fala isso porque ele é geógrafo, né? Então ele sabe o que aconteceu, ele tem a propriedade do que está falando, né? Mas agora a gente vai falar do Paulista rapidinho, né? Nosso tempo está acabando. Vamos falar do Paulista, né? Rodada que teve, agora a gente vai falar mais especificamente do Paulista. Vamos para o grupo A, que é o grupo do São Paulo, não é isso? Sim. O grupo do Santos, desculpa. O grupo do Santos. Santos que ganhou o clássico. É o destaque da rodada, o clássico. Massacrou o São Paulo, ganhou por 2-0, né? O jogo foi no Pacaembu. E foi um jogo que o Santos jogou muito bem. E, assim, não é o fim do mundo para o São Paulo, não é terra arrasada, mas é a hora do Jardim pensar algumas coisas. E o Santos ganhou, mas isso também não significa que o Santos vai ganhar todos os jogos assim. O São Paulo já tem cobrado por reforço. É importante esses reforços, a vitória do Santos é importante, mostra que o início de trabalho está sendo bem feito. Exatamente. Para que esse trabalho renda frutos, é importante que o Santos reforce seu elenco. E aí no mesmo grupo o Red Bull, o RB Brasil, que empatou com o Bragantino, a Ponte Preta que perdeu para o Corinthians, a gente já vai falar, perdeu por 1-0, e o São Caetano que perdeu em casa pro Palmeiras por 2-0. Os próximos jogos desse grupo, o Santos enfrenta o Bragantino na quinta, o Red Bull, né, na verdade, vai até a Arena do Corinthians para enfrentar o Corinthians na quarta. A Ponte Preta recebe o Mirassol também na quarta. E o São Caetano vai até Sorocaba enfrentar o São Bento, não é isso? Virando a página, vamos para o grupo B. Aí é o grupo do Palmeiras. O Palmeiras que continua invicto na competição. O Palmeiras que ganhou do São Caetano por 2-0, né? O Felipão ainda naquele esquema do rodízio, né? Testando novos jogadores. O Novo Horizontino que empatou com o Mirassol 0-0. O Guarani que perdeu em casa, aí resultado negativo importante, né? Perdeu para o Oeste por 2-1 em casa.
e o Ituano, que está jogando agora contra Contra o o São São Bento, né? São cidades próximas, Sorocaba e Itu ali, pela Castelo Exatamente, Branco. então são é cidades clássico, próximas, né? É uma rivalidade. Exatamente. Rivalidade regional. Clássico regional. E aí os próximos jogos do grupo, né? O Palmeiras vai enfrentar o Oeste lá na Arena Barueri. O Oeste que está mandando seus jogos agora na Arena Barueri. O Novo Horizontino recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. O Guarani tem parada duríssima, enfrenta o São Paulo no Pacaembu. O jogo vai ser no Pacaembu. Provavelmente o São Paulo vai já começar no jogo contra o Tajeres, deve poupar alguns jogadores. Exatamente. São Paulo que já vai se preparar para a Sul-Americana, né? Assunto para o próximo programa. Pré-Libertadores. Pré-Libertadores. E o São Bento vai receber o São Caetano lá em Sorocaba. Virando a página, o grupo C, que é o grupo do Corinthians, tem como líder o Bragantino. O Bragantino que empatou com o RB Brasil lá em Campinas, né? Resultado importante. Sim. O Corinthians ganhou da Ponte, debaixo de muita chuva. Destaque para o Gustavo. Gustavo, exatamente. Nome de craque. Ele tem nome de craque, esse rapaz. Gustavo fez um gol e aí se firmando, né? Como, não sei se titular, mas que vai Dá brigar. uma boa dor de cabeça pro Carilho. Exatamente. O Bocelli entrou no intervalo, então e o Gustavo não saiu, os dois jogaram juntos, então o cara ele mostrando que não precisa abrir Tem mão que de um. aproveitá-los. Exatamente. Dá pra jogar os dois juntos. E aí o Mirassol que empatou em casa com o Novo Horizontino 0-0 e a Ferroviária que tá jogando agora também com o Botafogo de Ribeirão Preto. Os próximos jogos do grupo, aí o Bragantino recebe o Santos, parada duríssima na quinta-feira. Corinthians na quarta-feira recebe o RB Brasil, um jogo acho mais tranquilo, o Corinthians deve ganhar. Bom pro Carilho fazer os testes. Exatamente. necessários. A Ponte Preta recebe o Mirassol e a Ferroviária vai jogar na quinta-feira lá em seu estádio contra o Ituano. Clássico também do interior, duas equipes tradicionais de grandes torcidas do interior. Virando a página, grupo B, grupo D, agora sim o grupo do São Paulo. São Paulo que é líder, apesar da derrota para o Santos, continua líder. O Oeste, que ganhou do Guarani, resultado importantíssimo, ganhou lá em Campinas, né, por 2-1. O Botafogo que está jogando contra a Ferroviária e o Ituano que está jogando contra o São Bento, né? E aí o próximo jogo do grupo é São Paulo e Guarani no Pacaembu, Oeste e Palmeiras lá na Arena Barueri. O Botafogo vai até Novo Horizonte enfrentar o time da casa, o Novo Horizontino. E o Ituano vai até Araraquara enfrentar a Ferroviária, né? Na grande arena lá da Fonte Luminosa. Um bom estádio. Um belíssimo estádio. O São Paulo, inclusive, jogou lá na Copinha, né? Exatamente. E aí, mais um comentário, o Alex dos Passos. Sinto muito, Clóvis, mas aqui é Santos. Então, assim como o João, nosso diretor também, o Santista. O Santos venceu com massacrou. Venceu, Isso foi favorito. Venceu e convenceu. Eliminou qualquer possibilidade de São Paulo, né? E mais uma vez, a equipe que é a quarta força, né? Sim. Mais uma vez surpreendendo, né? Se bem que o São Paulo ainda quer reforços, né? Deixou claro isso. Claro, porque a temporada é longa e vai precisar de jogadores. Exatamente. Soraya Batista vai Corinthians, né? Tomara que agora vá. E com isso a gente encerra o nosso Hora do Esporte de hoje. Agradecer a presença de todos, né? Que compartilharam, que comentaram aqui no Facebook. Clóvis, mais uma vez, Grande bom abraço, programa, né? Exatamente. E vamos continuar assistindo, né? Tem Palmeiras e Corinthians no final de semana, né? A gente falou da rodada do Paulistão do meio de semana, mas já esquentando para o final de semana Palmeiras e Corinthians, que a gente vai... derby, né? Já tem o grande derby, a gente vai trazer com certeza no próximo programa de segunda-feira. Continua com a gente, WTV, né? Ficamos por aqui, então até a próxima, até segunda-feira que vem. Continua com a gente, tchau, tchau. Tchau, tchau.